não quero saber se a Asus vai continuar ou descontinuar a linha Zenfone. Eu também não tô nem aí se a Asus já tá no 10 e pretende ir pro 20, ou se ela vai parar no 10 mesmo pra não continuar passando vergonha. O que importa é que eu sou um ávido consumidor de tecnologia e a Zenfone, né? Asus e Zenfone fazem parte do DNA do meu canal aqui de tecnologia e fazem muito parte da minha carreira como criador de conteúdo tech. E eu tenho uma ligação muito próxima, eu tenho um carinho muito grande com essa linha, porque eu já fui do céu ao inferno com ela e eu já tive altos e baixos na minha carreira muito legais por conta e por coisas telefones, né? Junto comigo, fazendo vídeos maravilhosos e arrumando tretas muito malucas, né? Com os fãs da Asus. Mas eu queria conversar com você sobre o seguinte: eu acho que nenhum assunto esses últimos dias me chamou tanta atenção, porque quando uma empresa decreta o fim, que ela não vai fazer mais produtos, ou que tipo ela não vai fazer mais tal produto, tem algumas falências, né? Tem a falência, por exemplo, da LG, que não faliu, continua firme e forte, mas decretou a falência da sua divisão mobile, o que não é o que a Asus está fazendo. A Asus está tecnicamente, quer dizer, tecnicamente não, porque foi o rumor, né, que soltaram, disseram por aí que a Asus ia encerrar a linha Zenfone e que ela estava movendo funcionários da linha Zenfone para a linha ROG Phone, o que faz até muito sentido porque vende um Zenfone por ano e olha lá, né? Ninguém mais tem muita notícia de Zenfone, mas ROG Phone sai toda hora, tá? E depois de um tempo aí, mais ou menos, aí se você for ver depois da saída do head brasileiro, né, do Marcel Campos da Asus, as coisas mudaram bastante porque o foco da empresa já começou a se tornar muito mais ROG Phone do que Zenfone. E você que cresceu comigo nesses últimos 10 aninhos de tech e que acompanhou todos os Zenfones vai estar um pouco confuso mesmo. E eu quero conversar com você que é fã da Asus e você até que não é também, mas serve para sua empresa, serve para a empresa que você gosta e serve pra gente analisar como as empresas são etéreas, cara, como as marcas são muito assim, elas somem no vapor, elas não estão nem aí se elas precisarem desaparecer e pegar o seu dinheiro e ir embora e deixar os órfãos pra trás. Quantas empresas já não fizeram isso, não é mesmo? E o medo era que a Asus fosse deixar a sua pequena e tímida fanbase, vamos deixar bem claro, né? A sua pequena e tímida fanbase pra trás, mas a Asus já teve uma grande fanbase no Brasil e eu fico muito confuso e muito triste até de ver uma empresa que tinha um potencial gigantesco de ter uma das fanbases mais apaixonadas do mundo ter se transformado numa empresa tímida. Não sei, uma empresa tímida, uma empresa assim, tímida, cara, não tem outro termo. Uma empresa tímida, uma empresa tacanha, uma empresa que não quer arriscar, aquela empresa retranqueira, sabe? Uma empresa meio Corinthians contra os Estudiantes, aquela empresa retranqueira que toma 28 bolas na trave e não liga e fica jogando por um lance, fica jogando por um pênalti. Então é complicado, cara, porque depois de todos os Zenfones que eu testei, pra mim, eu acho que a Asus já tinha parado de fazer Zenfones no 6, tá? Inclusive, eu tinha certeza que o Zenfone 6 teria sido o último que eu ia testar, justamente porque a Asus tinha mudado drasticamente já o foco dela. Antes a Asus era uma empresa que mirava em fazer intermediários lá no começo, né? A gente pode citar que a Asus teve 4 eras na sua história, mas vamos começar pela era que eu tô citando agora, que é a era atual do Zenfone, tá? A gente tinha no foco do comecinho da Asus o lance de ser um flagship killer, né? De ser um produto barato, totalmente feito com peças assim mais baratas e componentes mais baratos para oferecer uma coisa muito boa, para oferecer muito poder de fogo e recursos muito legais que você só acharia em top de linha. Uma coisa que a Asus encarnava muito e ela vendia esse motto, né? Essa motivação pra gente. Ela vendia essa brisa, né, de que você tinha um produto muito legal, muito top, pagando muito menos que um iPhone, muito menos que um Galaxy. Mas isso evoluiu porque a Asus era uma empresa gigantesca que nunca fez um telefone celular flagship e ela vai continuando, tá? O Zenfone 5, né? O Zenfone 5, primeiro o Zenfone 5 e o Zenfone 4, se não me engano, os Zenfones antigos, aqueles que tinham processador Intel, né? Eles passaram meio despercebidos, eles foram parar na mão de um público muito específico, muito amigo da Asus e tal, e acabou ninguém vendo. Começou pra mim no Zenfone 2 com o lance do telefone que era um flagship, mas não era. Era aquele famoso, olha, eu até te dou um flagship, mas você vai ter que abrir mão de um monte de coisa. A gente vai ter uma construção de plástico meio vagabundo, a gente vai ter câmeras muito duvidosas, um processador mais duvidoso ainda da Intel que ninguém usa, só a gente é muito amigo da Intel, então a Intel tem lá o processador encalhado, vamos fazer essa parceria junto aqui, e até que eles conseguiram ir bem, só que o produto tinha um monte de problemas, principalmente superaquecimento, principalmente o lance da câmera perder foco também, e principalmente a incompatibilidade total com vários aplicativos por conta da arquitetura do processador.
processador não estava pronto, né? O processador estava completamente doido e era basicamente um processador de mini notebook ali no celular, o que acarretava muitos problemas para pessoas que queriam jogar tipo Pokémon Go. Eu passei por isso. Passando esse problema, a Asus normalizou a situação, foi lá pro colo da Qualcomm, fez o Zenfone 3 que foi fantástico, o Zenfone 3.1 foi fantástico, o Zenfone 4 que foi legal, uma boa linha, mais tímida, mas foi legal, e no Zenfone 5 a Asus se esbaldou, meus amigos. Acho que ali é o ápice de ouro da empresa, tá? O Zenfone 5, 5Z, eles são produtos muito incríveis e a Asus estava pronta para alçar voos maiores, ela estava pronta para fazer telefones realmente tops, porque o panorama era o seguinte: quando a Asus lançava telefones, as concorrentes como a Samsung, a Apple, a LG, nem a não vou citar a Motorola, mas acho que as concorrentes que ela botava na cabeça que eram os concorrentes dela, também tem isso. Existem seus concorrentes de mercado que são os que batem número com você, mas existem os concorrentes que você bota na cabeça, e a Asus sempre botou a Apple, a Samsung, sempre como se fosse um Don Quixote, uma empresa desse tamaninho correndo atrás de uma empresa grande. Pois é, isso acontece bastante, foi o que a Xiaomi fez, inclusive, né? A Xiaomi fez esse Don Quixote com a Apple até alcançar muito do status que a Apple tinha, mas muito menos popularidade, vocês sabem, né? E o engraçado é que a Asus tinha construído uma parada que era muito inquebrável. Aqui no Brasil, a Asus tinha uma fanbase gigante, ela tinha uma base de criadores de conteúdo, eu estava incluso nisso, e tantos outros colegas de tech que eram uma base fiel à marca, apaixonada, que iam realmente dedicar muito trabalho. Alguns eram muito mais emocionadinhos, e falavam milhares de coisas maravilhosas do produto. Não que isso não aconteça até hoje com empresas modernas, mas tem criador de conteúdo dessa tendência, né? Uns exageram mais, uns hypam muito mais, outros são mais pés no chão e outros criticam quando não recebem. Clássico, né? Não recebi, vou tacar o pau. E a gente tinha na concorrência da Asus empresas que estavam acostumadas a fazer o que a Samsung fazia antes lá da linha A e antes desses S20 FE da vida, tá? A Samsung fazia flagships muito poderosos, sem nada a temer, todo o dinheiro do mundo, e lá embaixo ela fazia um intermediário meio vagabundo. Vocês lembram da linha J, vocês lembram da linha M, vocês lembram daquelas linhas terrível? A Samsung falou, não, chega de apanhar desses caras, vamos fazer intermediários decentes. E a partir do Zenfone 3.1 ali, a coisa começou a pegar, porque no mercado tinha a Samsung com o Galaxy J7 Metal, e tipo, o J7 Metal que era patético, e aí tinha o Zenfone 3.1, tinha o Moto Z Play, que era um smartphone incrível. Então eram dois competidores, todos feitos de aço, alumínio, com Moto Snaps, aquela coisa toda, e a Samsung com aquele intermediário meio assim, duvidoso pra caramba de plástico, ou com capim metal, chama ele de metal porque ele tinha uma tampinha de metal. As empresas foram começando a perceber que o mercado de intermediários era o que tava mais pegando, e a Xiaomi tava vindo, nadando de braçada. Vinha do Redmi 4X e aquela era uma época maravilhosa, 2006, 2007, 2017, né? 2016, 2017, era uma época maravilhosa, que época de ouro, né, na tecnologia brasileira. E aí as empresas foram crescendo, e a Asus entendeu que ela não poderia ser mais a flagship killer, já porque a gente já tinha a OnePlus lá fora e a própria Xiaomi. Outras empresas já tinham o poder de fazer telefones intermediários ultra premiums que iam ser realmente os matadores de flagship. Só que o público foi começando a crescer e as pessoas não queriam mais um intermediário que fosse ousado e fosse um flagship killer. As pessoas queriam um top de linha, porque mesmo o intermediário, um intermediário fodão, ele ia ficar limitado, né? Mesmo que fosse um intermediário fodão, os processadores na época não eram tão avançados quanto hoje, então a gente tinha processadores tipo, sei lá, o 625, que tentava ser legal, sendo muito fraquinho pra época dele. A gente teve tantos processadores que eu podia citar aqui, que são intermediários, mas que não eram, por exemplo, o Snapdragon 7 Gen 1, por exemplo, super poderosos, super próximos ali, né, a linha dos 800. A gente tinha um mercado de super intermediários, mas que não eram ainda um top de linha. E aí, esse mercado bagunçou todo porque a China, obviamente, quis achar uma outra fatia, tipo assim, dar um espacinho pra te assentar, e ela lançou o Pocophone F1 pra bagunçar geral, e aí, ao invés de ser um flagship mais poderoso de todos, que ia ser ameaçado pelo intermediário mais poderoso de todos, esse intermediário mais poderoso de todos ganhou um concorrente, que era o flagship mais fraco. Então, tipo assim, você não precisa de o melhor de todos os intermediários para compensar que o seu não é um top. Tipo, aquele quase top. Não. Basicamente, a Xiaomi lançou o Poco F1 como um topinho, um top
capadaço, capadinho. Então era um top de entrada, que basicamente era um intermediário com um chipset basicamente forte, né? E aí, meu amigo, isso mudou as coisas pra sempre. O Poco F1 mudou as coisas pra sempre. Eu acho que, de verdade, a Xiaomi bagunçou geral a cabeça da Asus com isso. Porque a Asus já não tinha mais o que fazer. Se ela continuasse lançando os intermediários dela, se ela lançasse, por exemplo, o Zenfone 6, que não tivesse a câmera flip e fosse ainda o intermediário, ele não ia vender. Porque as pessoas estão, não só pela Xiaomi, mas por outras marcas que já estavam entendendo isso. As outras marcas ao redor já estavam assim, e se eu lançar um Moto G100? E se eu lançar um Moto G200? E se eu lançar o meu intermediário que sempre foi mais fraco, mas eu maximizar ele totalmente para o cara pagar num smartphone de entrada, de top de linha de entrada, né? Que top de linha de entrada não existia. Agora a gente já tem top de linha caríssimo e dobrável, por aí vai. Então a Asus, pra mim, pelo menos, rapaziada, pra mim a Asus ela brilhou muito até o Zenfone 5. Só que ali ela teve o que a gente fala no Hermes e Renato, a gente teve uma embriaguez de sucesso. Ela tava muito embriagada com o próprio sucesso, ela tava muito se achando pra caralho, lançando aqueles eventos maravilhosos, fazendo palestra pra ensinar youtuber tech a fazer review. Foi aquela coisa vergonhosa que eu participei também, muitos meus colegas participaram. Enfim, e depois daquilo, a Asus começou a dar uma separada nas coisas e a gente já não viu mais o pessoal da Asus Brasil, estando aqui no Brasil, a coisa foi começando a se separar, espalhou, um foi para os Estados Unidos, a equipe deu uma desvencilhada, e aí a Asus de lá, a Asus Taiwan, deu uma tomada de conta, tipo assim, vocês foram bem por vocês mesmos, agora deixa que o pai faz. É como se o seu pai pedisse assim, ó, muito bem, gostei de você construir nesse carrinho aí de rolemã até a quinta season, mas segura, dá a mão no pai pra gente fazer um mais foda ainda junto, tá bom? E foi o que aconteceu. O Zenfone 6 foi o smartphone que eu olhei e falei, olha, se esse smartphone não marcar a história como um dos telefones mais inovadores e mais queridos da galera pelo conceito dele mesmo, e se todas as outras empresas não adquirirem a câmera flip, se isso não acontecer, acabou pra Asus. A Asus não vai emplacar mais nada, porque ela já é um nome cansado e a linha ROG era novíssima e não tinha nada, então a linha ROG era um papel em branco, não tinha nada que desabonificasse os ROGs. Agora já tem, né? Já tem ROG Phone 5, né? O ROG Phone 5 lá que quebrava aquele papel, já tem alguns vexames da ROG, a gente já tem, mas isso é muito menor porque a ROG é muito mais centrificada do que a linha Zenfone, que era a linha pro povão, era a linha pra rapaziada geral, tá? Então eu não vejo nenhum Zenfone que tenha feito muito feio. Nenhum Zenfone que tenha sido flopante e frustrante. Muita gente chamava o Zenfone 6 de câmera flop. E eu acho que muita gente se decepcionou e colocaram tanto hype no lance da câmera, da flip câmera, ser algo que ia sair dos Zenfones e ser ofertado pros outros. Tipo assim, essa aqui é a solução. Eu vi gente da indústria, gente da indústria, youtubers fazendo live, a galera fazendo live, aí convida o diretor de não sei o que pra cá, aí convida os amigos pra cá. Nossa, é o que se prepara, que eu tô aqui na Cebolinha, que a flip câmera vai arrebentar a boca do balão. E a flip câmera vai dominar o mundo. A gente vai ter vários concorrentes nossos com a flip câmera porque isso é muito genial. Quem comprou a flip câmera? Ninguém. Ninguém quis a flip câmera. Pelo menos a da Asus, né? Ela relançou ainda a flip câmera lá no Zenfone 7. Relançou de novo pelo um terceiro ano para tentar mais uma vez no Zenfone 8. Mas ali já começou a não dar, tá ligado? Ali já começou a não dar. Tanto que o Zenfone 8 pequeno, né? Não o Zenfone 8 Flip. O Zenfone 8 pequeno foi o que mais vendeu. E aí a câmera flip já começou a virar uma extravagância, porque ela não evoluiu. Diferentemente, por exemplo, de uma tecnologia como os dobráveis da Samsung, uma tela dobrável, quando você pega o Zenfone 6, 7 e 8, você esperava mais ou menos aquilo, né? Você esperava que o 6 fosse um protótipozão funcionando, o 7 teria uma melhoria óbvia em hardware, e foi o que aconteceu. A câmera cresceu, né? Os megapixels cresceram, e no 8 eu já esperava um sensor, eu já esperava pelo menos aquele mecanismo à prova d'água, o que faria sentido, porque deixaria o telefone muito menos exposto a problemas, a poeira, aos defeitos que ele tinha. E tudo bem, não precisava ser uma melhoria tão gigantesca em câmera, porque as câmeras já eram legais, mas pelo menos o lance de ser IP68 e IP67, né? Aconteceu com o Zenfone Flip. O primeiro Flip era meio vagabundinho, o segundo, mais ou menos. A partir do Flip, a gente tá no Flip 5, tá? A partir do Flip 3 eu fui começar a olhar o Flip com bons olhos. Eu não gostava dessa linha até chegar no Flip 3, porque aí já começou a ter uma certa proteção IP68,
Flip 4 e tal, e agora no Flip 5 a história se repete. A gente já tem um produto muito bem maturado, muito bem feito, e a Asus poderia ter passado por isso também. Por que a Asus não sofreu desse efeito? Por que isso não se espalhou para os outros produtos da Asus e por que a Asus não lança flagships até hoje com a Flip Câmera? Porque foi um projeto que deve ter sido muito caro, é um projeto que a Asus gastou muito dinheiro, ela gastou mais dinheiro no projeto do que em marketing. O marketing que ela fazia agressivo, aquele marketing de guerrilha, de chamar as empresas de motinho, cholinho, chibilinho, xoxilinhos, frutinha, bananinha, todo aquele marketing de guerrilha acabou, né? Porque quem trabalhava aqui no marketing do Brasil se mudou para os Estados Unidos, não trabalha mais na Asus Brasil, e a coisa esfriou. A coisa esfriou, e quando uma coisa que tá pegando fogo esfria, ela vai lá e se solidifica, e a esperança da Asus era, tá, acabou esse buzz, acabou essa doideira, não precisamos mais de alguém gritando aos quatro ventos, Asus, 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 acabou a campanha política. Todo mundo já conhece a Asus, certo? Então agora é uma marca que vai se segurar e vai seguir em frente sem nenhum problema, certo? Na teoria era pra ter sido isso, mas quando essa Asus, que tinha um representante brasileiro, foi embora, meio que acabou aquela coisa de que todo mundo recebia Zenfone, todos os canais falavam de Zenfone, todo mundo tinha um puta tesão de falar, então a mídia de tecnologia e os influenciadores tech falavam de Zenfone porque recebiam caixas cantantes e coisas maravilhosas e produtos incríveis e ficavam hypados e aí passavam esse hype pra vocês, que não é obrigatório de ninguém comprar, mas eu já fiz muito isso, normal, eu fiquei hypado, eu gostava muito dos produtos, não teve nenhum Zenfone assim que eu lembro que eu tenha recebido que eu não gostei, e o último Zenfone que eu tive na mão foi o 6 que eu nem recebi, eu já comprei, né, comprei do meu bolso porque por aquilo, né? Porque eu tinha me desentendido com a Asus há muito tempo já. Então, cara, é complicado. Eu faço essa análise com vocês porque eu tenho certeza que a Asus tinha toda a chance de ter sido uma empresa muito presente aqui no Brasil e em mercados de terceiro mundo. É uma empresa que, se parar de fazer o Zenfone, eu acho uma judiação. Eu gostei muito do que eu vi no Zenfone 8, né? Gostei muito do que eu vi nesses Zenfones pequenos, compactos. Eu acho que eles tinham que focar exatamente nesses Zenfones pequenos e compactos e trazer cada vez mais coisa. Agora o último Zenfone aí compacto, o Zenfone 10, o 10, né? Até onde eu tô meio perdido, 9 ou 10, sei lá, eu tô perdido. Eu também não acompanho muito Zenfone há muito tempo não. Eu parei de acompanhar realmente no Zenfone 8 e no Zenfone Flip, mas acho que já lançaram o Zenfone 9, né? O último que eu tinha visto foi o 9. Belo Zenfone, inclusive, belo telefone compacto, queria muito ter tido aquele tema espacial, né? Aquela coisa meio Serjão dos foguetes, aquela coisa bem bonitinha, bem desenhadinha. Mas o que é um flagship em 2023? Porque se o Zenfone 9 tivesse sido lançado ali em 2018, 2019, sei lá, 2017, ele seria muito bom. Ele seria incrível. Se ele tivesse sido lançado para rivalizar o iPhone SE, sei lá, o iPhone 13 mini, num outro timing, talvez ele tivesse sido muito melhor, não sei. Talvez ele tivesse sido lançado pro público certo, porque o público brasileiro é o público chato que fala que quer uma coisa, mas na verdade não quer, né? Na verdade o público brasileiro reclama pra caramba, e vocês reclamam muito nos comentários, mas eu queria tal coisa, eu queria tal coisa, eu sinto saudade de tal coisa, e quando lança vocês não compram, né? Se o Windows Phone voltasse amanhã, vocês sabem o que vocês vão fazer? Vocês iam deixar encalhar na prateleira. Se amanhã o Windows Phone voltasse cheio de aplicativo, ele ia encalhar na prateleira e ninguém ia fazer nada. O brasileiro tá muito acostumado, e é só você ver o YouTube Tech, né? O brasileiro tá muito. Aí a embriaguez agora é no público tech do Brasil. A gente tá só, tipo assim, Samsung. Parece que a Samsung lançou uma névoa enfeitiçante, e só do que se fala é Samsung, ou um pouco de Apple também, mas os Samsung Minions estão lá. Hoje não existe mais o Xiaomi, hoje é o Samsung Minion. Até o Xiaomi se converteu ao Samsung Minismo. Então, momentos tenebrosos, né, pra você falar de tech no Brasil. Então, eu espero muito que outras marcas tenham coragem de vir pra cá. Eu espero que muitas outras marcas tenham coragem de lançar produtos que façam sentido, né, porque tem que fazer sentido na época, do contexto. Eu tô falando tudo isso aí como o Rude um pouco mais velho, um pouco mais louco de 2023, mas se eu ouvisse isso lá atrás, eu ia dizer, Rudão, você tá maluco? O Rude de uns anos atrás ia ficar muito maluco se eu ouvisse isso. Mas como estamos em 2023, a gente tem que fazer essa análise com o mercado do jeito que ele tá. Sejam só
sensatos quando vocês forem pensar nisso. Usem menos o coração, tá? A empresa que você gosta pode passar por isso também. Existem muitas empresas legais, tem empresas como a Tecmo, tem empresas que estão crescendo pra caramba aí, que são empresas africanas aí com investimento chinês. A própria Xiaomi também já não tá muito naquele hype. A Motorola tá recobrando bastante a glória do que ela tinha, ó, tá lançando os Razer, tá lançando as coisas legais, vai ter smartphone rolável aí, vai ter um... Cara, é muito engraçado. O mercado brasileiro é uma baita de uma montanha-russa, né? Empresas estavam por baixo pra caramba, quando a Asus tava por cima, a Motorola tava por baixo, aí a Asus caiu, a Motorola subiu, e aí a LG desapareceu, enfim. Uma vai pegando o vácuo da outra. O mais importante é, se você foi fã da Asus e se você comprou algum Zenfone por causa do meu canal, eu agradeço demais a confiança. Eu não tenho uma relação, eu não tenho mais nenhuma relação, na verdade, com a Asus, porque eu não vou atrás das empresas, né? Eu tenho essa filosofia de, hoje em dia, não ia mais atrás e ficar enchendo o saco. Antes eu ia, tá? Antes eu fazia. Antes a gente fazia aquela humilhação de ter que ir lá e pedir no e-mail, por favor, eu gostaria de receber um Zenfone, por favor, para testes. Todo mundo me conhece, meu canal já é bem conhecido. Se quiser mandar os produtos legal, me mandaram um ROG Phone 6 Pro e também parou nisso. E olha que eu fiz conteúdo pra caramba dele. Então, assim, eu só estou trabalhando com empresas que valorizem a nossa comunidade, tá? E também, se vocês perguntam, Rodão, mas por que não tem mais vídeo? Cadê os produtos? É meio que por isso. É meio que uma forma minha de dizer, vou trabalhar e vou fazer um conteúdo incrível com empresas que realmente valorizam isso aqui e que querem manter esse canal vivo, né? Querem manter a estrutura disso aqui vivo e respeitam vocês. Não vão simplesmente me tratar como um iniciante, porque eu já não sou mais um iniciante, né? E nem vocês. Eu não gosto de tratar vocês como iniciantes, porque eu sei que vocês já não são, tá? Mas enfim, você tem um Zenfone? Você teve um Zenfone? Você queria ter um Zenfone? Eu, sinceramente, se pudesse, se eu tivesse dinheiro sobrando, claro, ou se alguém aí da audiência tiver um Zenfone 8 Flip sobrando aí e quiser mandar pra nós, eu quero. Mas eu queria muito ter testado o Zenfone 8 Flip, ou o Zenfone 9 mesmo, eu queria muito ter testado. Eu acredito que nas mãos certas e com a estratégia certa, os Zenfones novos, né, o Zenfone 9, esse Zenfone 10 que vem aí, enfim, os Zenfones têm espaço, eles têm espaço pra caramba, porque eles são telefones muito sólidos. O que eu vi do Zenfone 8, 9, talvez agora do 10, o que eu tô vendo eu acho que é uma visão de mercado mais séria, uma versão menos. Uma visão de mercado, uma versão mais tranquila, mais, sabe, pé no chão, menos brisa, menos câmera flip. É um telefonão ali, curto e grosso, barrinha de chocolate, mas que é funcional e que se destaca dos outros Androids por não ter tanto fure-fure, bure-bure, não ter tela que dobra essas coisas, mas ter o feijão com arroz feito. Eu, se fosse Asus, faria tipo assim, vamos mirar no Pixel, mas fazer o que o Pixel não faz direito. Vamos tentar entregar um arroz com feijão muito bem feito. Aquele telefone confiável, só que Asus rima com arroz com feijão bem feito? Não, na verdade a Asus não rima com nada, né? A Asus rima com abraços, mas a Asus deveria ter reconstruído aquela imagem mal e negativa de que a Asus não tem assistência técnica, que a Asus não tem aquela confiabilidade, tentar reconstruir o trust do público. E se a Asus foca em expandir bastante a malha, né, de assistências técnicas, mais do que ela já tem, e tentar vender esses produtos sólidos e que dificilmente quebrem. Se a Asus brincasse um pouco de Nokia, né, e quisesse fabricar telefones na linha do Zenfone 8, 9 e tal, telefones sólidos, bonitos, compactos, com câmeras muito boas, com vídeo muito bom, com fotos muito boas e num tamanho que não chama a atenção do ladrão, aquele clássico, né, mas que seja bonito, que não precisa ser de vidro para encarecer, pode ser de um polímero muito bem trabalhado. Eu gosto muito dessa ideia, cara. Pra mim é uma das Asus mais legais e mais pé no chão, não digo mais criativa, é uma das Asus menos criativas, é a fase da Asus menos criativa, talvez seja uma das fases que menos ganhe dinheiro, talvez seja uma das fases que menos agrade os fãs, porque não tem tanta piruleta e câmera rodando, mas pra mim é uma das minhas fases favoritas, porque eu acho que ali a Asus podia ter encontrado aquela estabilidade pra se firmar realmente, e talvez ela esteja descartando isso. Espero que não, tá? A Asus emitiu nota oficial há um tempo atrás, aí, uns dias atrás, dizendo que vai continuar fazendo Zenfones, que vai fazer o 10, que vai fazer outras linhas, mas é um mau sinal sim ver que tem funcionários pra caramba da linha Zenfone indo pra linha ROG e nem todo mundo gosta de ROG, né? Fala aí nos comentários, eu sei que ficou um vídeo longo, mas fala aí, você viu, chegou até o final? Se chegou até o final, fala aí pra mim, bombinha de asma. Escreve aí, ó, bombinha de asma, se você chegou até o final do vídeo, né? E comenta o que você achou e repasse esse vídeo com seus amigos, ok? Um grande abraço, meus amigos, tamo junto, tudo nosso, até os ossos.
E até a próxima, molecada. Se inscreve no canal, que é muito importante. Deixa o like pra compartilhar esse vídeo com a galera. E o like é muito importante porque o Rudão é isso aí, é show de pelota. Tamo junto!